Olá, sardinhada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei olhar com vocês principais informações atualizadas da Marfrig, meus amigos. Empresa que divulgou seus resultados recentemente e anunciou a distribuição de dividendos bem gordinhos. Mas antes de falar da Marfrig, convido todos que não são inscritos a se inscreverem, deixarem o seu like e deixar abaixo no seu comentário se você investe em alguma companhia do setor. A Marfrig, ela está segmentada na bolsa de valores no setor de alimentos processados e no subsetor de carnes e derivados. Não temos muitas empresas neste setor e duas que temos aqui não tem uma liquidez das melhores damas, amigos. As únicas que dá para você fazer alguma coisa são a JBS, BR Foods, Marfrig e Minerva Foods. A Marfrig, divulgando seus resultados, ela trouxe notícias muito boas. O volume consolidado no último trimestre cresceu 2% e no acumulado do ano, essa alta foi melhor ainda, 3%. Receita líquida, que é a base de tudo, subiu mais de 12% no trimestre e 11% no acumulado dos anos. Ela teve uma receita de mais de 37 bilhões e 700 milhões de reais. Resultado operacional passou dos 3 bilhões e 870 milhões, alta de 60% no trimestre e 70% no acumulado dos 9 primeiros meses. E o lucro veio um lucro modesto, mas pelo menos não veio prejuízo, já que no último resultado a empresa tinha dado um prejuízo de mais de 100 milhões, agora foram 79 milhões de lucro. E no acumulado do ano tivemos uma reversão de um prejuízo de 1 bilhão e 530 milhões para um lucro de 217 milhões de reais. No último trimestre, a companhia recebeu o aval do CAD para uma venda bilionária de ativos, mas essa concretização só ocorreu no quarto trimestre, então os efeitos serão no próximo resultado. A companhia vai ter um efeito de venda de 5 bilhões e 700 milhões de reais em ativos que ela vendeu localizados no Brasil, Argentina e Chile. Na parte de receita, a BR Foods, uma empresa que tem uma participação relevante da Marfrig, a Marfrig atualmente tem 50,5% das ações da BR Foods, o que dá mais de 849 milhões 526 milhões de ações. E o resultado da Marfrig, ele foi impactado pela BR Foods em 41% de sua receita líquida consolidada gerencial. 48% do resultado veio da América do Norte e 11% de suas operações na América do Sul. Receita por moeda, nesse último trimestre, o dólar, moeda estrangeira, representando 74% de sua receita, aumentou em relação a 71% do trimestre anterior, e o real caiu para 24% contra 26%, e outras moedas ficando aqui com 2% do total da receita. Resultado por região, por área geográfica. América do Norte, como é que vê a situação? O volume de vendas caiu aproximadamente 5%, receita líquida caindo 4%, margem EBITDA caindo também, e o EBITDA despencou, queda de 47%. Então, a América do Norte foi o calcanhar de Aquiles no resultado da Marfrig. Sua receita atingiu 3 bilhões e 200 milhões de dólares, e o EBITDA consolidado 11% de margem EBITDA. Dados dos Estados Unidos, preço do gado subiu 3%, preço de venda 2,5% e spread queda de 1,2%. América do Sul, como é que foi o resultado da América do Sul? A América do Sul salvou o negócio na parte de percentual, pelo menos. Volume de vendas, aumento de 22%. A receita atingiu 4 bilhões e 300 milhões de reais. Lá a outra receita era em dólar. O EBITDA ajustado, 13%. O EBITDA ele subiu 8%, atingindo 517 milhões de reais. E a margem EBITDA caiu também, aqui em 2 pontos percentuais. Margem EBITDA, no caso, é de o ajustado 12%, não é 13% não, 12%. Do consolidado, que é 13%. Principais destinos das operações continuadas, ou seja, aqui já está levando em consideração a venda dos ativos, né? A maior parte das exportações
49% para a China e Hong Kong. Daí a importância de ter uma boa política externa com a China. E em segundo lugar, 16% foi para a América do Norte, 15% para a Europa, 13% para outros e 7% Oriente Médio, importante consumidor dos produtos da Marfrig. Aqui é a área de abrangência da Marfrig. Ela tem abrangência no Brasil, Uruguai, Argentina e Chile na América do Sul. A empresa ela continua com ativos nessas regiões, só que ela diminuiu. Por exemplo, no Chile, agora ela só tem centros de distribuição. Na Argentina, ela tem centros de distribuição e também conta aqui com unidades remanescentes. E no Uruguai tem unidade ainda. E no Brasil conta com tudo. Conta com unidades remanescentes, complexo industrial, que também tem na Argentina e no Uruguai, e centro de distribuição. Só que agora são menos ativos. Essas são as operações remanescentes nesses países. Quem quiser saber, só dá um print aí, saber melhor. Destaques de resultados. Como nós vimos, a receita subiu 12%. Dessa receita, 41% BR Foods, como nós vimos, né? Aqui fica melhor de visualizar, porque é uma coisa gráfica. 11% América do Sul e a América do Norte, 48%. EBITDA subindo 60%, sendo que a BR Foods contribuiu com 76%. Então vejo como a BR Foods foi forte, ajudou bastante a Marfrig nesse último resultado, na parte de resultado operacional. 76% veio do resultado da Marfrig. Da Marfrig não, desculpa, da participação da Marfrig na BR Foods. Contra, no mesmo período do ano passado, de 51%. Enquanto que a América do Sul era representante de 20% do EBITDA, caiu para 13%. A América do Norte, aí que o tombo foi maior, era 30% do EBITDA. E agora veio para 11%. Então, enquanto a América do Norte prejudicou, a BR Foods, ela deu aqui uma força bem interessante para os papéis, para o papel não, para o resultado, né? A companhia gerou nesse último resultado 1.432 bilhões de reais em fluxo de caixa livre e um fluxo de caixa operacional de quase 3 bilhões e 700. Aí você pega os investimentos e os juros e vai dar o fluxo de caixa livre. Resultado muito bom. Dívida. A companhia, se pegarmos o endividamento dela em real, a alavancagem de 3 vezes e em dólar 2,86 vezes. Ela deu aqui ligeiras melhores, isso é bom, tanto em relação ao dólar quanto em relação à sua dívida em real. Vejo que nos últimos anos, nos últimos trimestres, essa alavancagem está caindo ligeiramente. Lá no segundo trimestre de 2023, não tem tanto tempo assim, a dívida em real estava com a alavancagem líquida superior a 4 vezes e a em dólar 3,5. E agora já vimos que estão nesses atuais patamares. Resultado líquido, vimos que reverteu um lucro para um prejuízo, aqui é graficamente representando. E uma das coisas que chama atenção para a Marfrig é que nós estamos num cenário de juros altos, inflação alta, e sempre vão ter as incertezas externas. Vamos ter mudanças agora de governante lá nos Estados Unidos. Nós sabemos que o Trump ele adota medidas protecionistas, é isso mesmo. Para o resto do mundo, os Estados Unidos mandam arreganhar as pernas. A deles mantém bem fechadinhas, protegendo a indústria local. Então é bom olhar a saúde financeira das empresas agroexportadoras. Inclusive, por falar em saúde financeira, a BR Foods deu uma melhorada muito boa. Sua alavancagem caiu de 2,6 vezes para 0,7 vezes. Receita líquida crescente também nos comparativos. Lucro bruto quase dobrando em relação ao mês anterior. Margem bruta subiu muito, de 18% para 27%. Lucro de mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais contra um prejuízo de 260 milhões no último resultado. Então vejo que tivemos melhorias importantes, só que sempre vão ter as incertezas. Então vou olhar para o caixa da Marfrig e vamos ver como é que está a situação da empresa. Incluindo dinheiro em caixa e aplicações, a companhia tem aproximadamente 20 bilhões de reais disponíveis. E quando pegamos o patrimônio líquido, ou seja, aquele patrimônio em que você pega os bens dos acionistas da empresa, né? E corta, subtrai
as obrigações com terceiros, você vai ter o que sobra para os acionistas. É justamente o patrimônio líquido. Se uma empresa ela tiver mais obrigações com outros do que bens e direitos, ela vai ter patrimônio líquido negativo. Quanto maior o patrimônio líquido, em regra, melhor a empresa. Ah, é só isso que eu vou olhar? Claro que não, mas isso é uma coisa muito importante. Então, o patrimônio líquido da empresa está aqui na faixa dos 23 bilhões, deixa eu ver se é isso mesmo, 23 bilhões. 23 bilhões e 200 milhões de reais. E a companhia, no último resultado, ela tinha em reserva de lucros mais de 2 bilhões e 900 e em lucros acumulados, nos 9 primeiros meses desse ano, 217 milhões de reais. Então aqui dá mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais, juntando lucros acumulados e reserva de lucro. Então o que a empresa fez? Ela pegou boa parte desse dinheiro guardado, 2 bilhões e 500, e distribuiu aqui em dividendos bem gordinhos, R$ 2,82 por ação, o que dá um dividend yield de 18%, e tem muito tempo para comprar essas ações ainda. Data de corte é dia 12, se tiver comprado no dia 12, tem direito a receber esses dividendos, e o pagamento vai ser no próximo dia 26. Marfrig não é uma empresa que paga dividendos com recorrência. Então, se você for consultar o dividend yield dela agora, não tem dividend yield, porque não chegou a data de corte. E ela passou 10 anos sem pagar dividendos. O último ano tinha sido em 2010, quando ela pagou mixaria em dividendos. E ela voltou a distribuir dividendos em 2020. Nos últimos anos, ela estava pagando em 2020, 2021, 2022... Só que em 2023 também não teve, porque é uma empresa extremamente dependente, assim como qualquer companhia de commodities ligada ao mercado internacional, beleza? Nos últimos tempos, o papel engatou aqui uma força compradora bem grande, toca na média de 200, média de 72, que é essa média intermediária, e volta a subir. Para entradas no curto prazo, na minha opinião, está bem esticado. Melhores entradas seriam o seu papel dessa recuada para média de 72 e média de 200. E isso para quem opera trader. Trade, né? Quem é trader. Agora, para o longo prazo, vai comprando devagarzinho aí e aumentando o seu patrimônio. Se você gostou, deixa o seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom e até mais.